Aí os caras do Supremo viram, falaram, beleza, é isso? Então vamos entrar com um processo. Vamos entrar com um processo, um inquérito. Eu mandei até para o grupo, né? Uhum. E eles entraram com um inquérito contra o Bananinha e falando assim, e, ó, a justificativa é coação no curso do processo. Você lembra qual que era, o Gabriel? Por favor, tá até no grupo. Deixa eu pegar Era aqui. o primeiro, eu vou dizer para vocês o que era. Coação no curso do processo. Tem os 3 crimes, né? Uhum. Tá na notícia aí, vocês podem ver. Coação no curso do processo é alguém que está envolvido no processo influenciar na decisão de quem está julgando. Pô, Arthur, mas você está defendendo os caras? Não. Mas eles estão utilizando a legislação que existe para falar assim, ó, esse cara, o pai dele, está sendo julgado aqui no golpe. E aí, esse cara está me denunciando lá fora, falando que eu estou perseguindo, tal. Então, em tese, ele está me coagindo aqui. Uhum. Esse é o primeiro crime que eles estão colocando. Aí, obstrução da investigação. No mesmo sentido, Né? obrigado, exatamente. Isso. A obstrução qual é? Que, em tese, né, o que ele estaria fazendo aí na acusação do inquérito, e aí eles abriram o inquérito, quem é o relator? Quem é o relator? Adivinhe. Quem é? Quem é? Adivinhe. Quem é? É o Xandão. Aí colocou obstrução no curso do processo. Por que obstrução? Pô, você está empecilhando a investigação. Você está... Quem... E aí vem o terceiro, né? Que é a abolição, que é o Bolsonaro que assinou essa lei. O Bolsonaro, o Moro. Assinou essa lei, cara. 2021 o Moro não estava. Tô errado, o Moro não estava. Que inclusive hoje... Foi o Torres. Ou antes do Torres, como diz o Bolsonaro. Antes do Torres. Inclusive é uma coisa importante, até eu falei isso ontem na live sobre a questão dos caminhoneiros, que é uma questão complicada, porque o Bolsonaro ele assinou uma lei que coloca qualquer manifestante que queira legitimamente ir diante das autoridades, numa Avenida Paulista da Vida, ou em qualquer outro lugar, fala, olha, cara, eu quero o fim da bandalheira, fim da corrupção. Se alguém encanar com você de lá de Brasília, pode te taxar como um terrorista, como alguém que quer abolir o Estado de Direito. De organização criminosa, hein? Exato. Organização criminosa. E foi o mito que promulgou essa lei. Que coisa maravilhosa. Mais um legado excelente. Pois bem, isso está voltando nele. Agora, não ia voltar. Se não chacoalhasse a roseira, se o Bananinha não tivesse lá, sou eu, talvez nenhum fazer nada. Que é o lance, o Bolsonaro, ele serve para gerar votos para o Centrão. Então o Centrão já disse, ó, Bolsonaro, você não vai ser candidato, você vai servir só de paquita pra gente. Você vai fazer torcida pra gente eleger os nossos candidatos, seja o Tarcísio, seja o Ratinho Júnior, seja os prefeitos pelo Brasil, seja quem a gente te mandar, Bolsonaro. E você fica na sua. Mas o Bolsonaro, ele não aguenta, o Eduardo, ele não aguenta, cara. Eles não aguentam. Então eles têm que mostrar alguma coisa. Como não tem nada para mostrar, eles tentam fazer essa espuma. E agora agitou de novo. Agitou de novo? Beleza, já chamaram quem? O PAP. O PAP foi chamado para depor. Mandaram lá a Polícia Federal colher o depoimento do Eduardo. Mas aí estão falando, eu quero ver, eles ainda dão de gostosa. Eu quero ver ter que depor aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava lá, o Renan Calheiros, o Omar Aziz e o Randolfo Rodrigues são aliados do Bolsonaro, aprovaram o Jorge Oliveira no TCU. Era o cara do gabinete do Bolsonaro. O pai dele estava há 30 anos com o Bolsonaro. Ele foi chefe de gabinete do Eduardo. O Randolfo Rodrigues abraçou o Jorge Oliveira. Renan Calheiros defendeu que votasse logo para aprovar o Jorge Oliveira e o Omar Aziz falou, você é meu querido, Jorge Oliveira. Então aí você vê quem está com o Bolsonaro. Esses 3, eles tentaram pegar meu depoimento lá nos Estados Unidos, com o FBI. Com o FBI. Eu ainda falei assim, beleza, meu, se olhar o meu currículo do Renan Calheiros, quem o FBI vai investigar? E não tem, meu, os Estados Unidos não é piada. O Brasil é uma piada. Quer dizer, ele é uma tragédia se você não é do esquema, se você não é poderoso, aí é uma tragédia. Mas se não, meu, isso aqui é uma piada. Aqui pode tudo. Nos Estados Unidos não é assim.
Existe império da lei. Então lá, não é por ordem de juiz do Brasil que vai lá. E a Polícia Federal lá não tem jurisdição. Ela não pode colher o depoimento do cara. Então ele tá lá. Aí o que fizeram? Chamaram o PAP. O PAP, PAP, papai. E agora ele vai colher o dedo. Não vão prender ele. Só vão prender o Bolsonaro. Por que não vão prender o Bolsonaro? Porque ele vai fazer campanha. Você vê que ele tá quieto, hein? O Bolsonaro tá quieto. Por que ele tá quieto? Porque ele não quer ser preso. Se ele ficar quieto, eles não vão prender. Bolsonaro, você vai fazer campanha para os nossos candidatos e a gente não vai te prender. Então ele não está sendo preso. Pode notar. Por que ele não foi preso? Tantas provas, aí tanta coisa. Outros foram presos. Por que ele não? Ele não. Ele não. Ele não. Então, assim, é muito evidente o que está acontecendo. Não é o 007, não é o Tom Cruise não é o Tom Cruise de Belfort Roxo que vai resolver essa parada. Ele não vai pegar os óculos. É ridículo, cara. É ridículo. E as pessoas já perceberam que é ridículo. Ele não percebeu porque ele é tão rodeado de puxa-saco e ele vive uma vida de glamour com um monte de puxar. Ele vai em rodeio, ele vai em restaurante, ele vai surfar, ele vive a vida. A mulher dele é bolsa, é roupa, é chapelão, é tudo, é puxa-saco, é publi. Tá de boa, cara. Os filhos estão lá, tá tudo bem, meu. Aí pediu Pix ainda. Olha, faz Pix, o Eduardo tá sofrendo muito. O Bolsonaro tá sem dinheiro. Dos 17 milhões, já gastou metade com advogado. Precisa de mais Pix. Façam Pix pro Eduardo. Aí pegou tão mal que depois de alguns dias, não foi na hora, o Eduardo falou, não preciso de dinheiro. O Bolsonaro falou, eu que tô bancando o Eduardo lá. Aí o Xandão na ordem lá de oitiva do Bolsonaro falou, ele não disse que tá bancando o Eduardo lá? Então, assim, tá servindo aqui no Brasil, e eles não têm cidadania italiana, hein? Quando começou o governo, eu falei, por que vocês não tiram cidadania italiana? Vocês têm... Não precisa. Nunca consegue pensar adiante, entendeu? Eles vivem o dia, cara. Sabe quem faz isso? Passarinho. Passarinho, ele pensa o dia dele. O que eu vou fazer hoje? Né? É um raciocínio, eles têm E não são burros, hein, cara? É a postura mesmo. É uma postura errada. Então eles não conseguem pensar adiante. Pô, o que eu vou fazer, né? Se der errado. Não vou tirar a cidadania. No final agora, no final do governo, o Eduardo e o Flávio pediram cidadania italiana. Só que demora um tempo, né? Uhum. Demora um tempo. E deram sorte, hein? Porque o Bolsonaro não pediu. Não pede mais, porque a lei mudou. A lei italiana mudou. Agora, você tem que ter um pai ou um avô com cidadania exclusiva italiana. É exclusivo. Ou seja, você tira tudo que é brasileiro, né? Tem dupla cidadania, não pode. Então não consegue mais. Não faz mais o pedido. Se o Carluxo não fez o pedido, perderam. Não conseguem mais. E o Eduardo e o Flávio que pediram, não vão conseguir passar para os filhos. Para passar para os filhos, eles vão ter que morar 2 anos na Itália. Então, mas eles fizeram o pedido. Mas ainda não tem a cidadania. Então o Eduardo, ele fala assim, eu não posso nunca mais ir para o Brasil, vou ficar aqui eternamente. Não, é o que ele quer. É o que ele quer. Mas eles não caçaram o passaporte dele aqui no Brasil. Eles podiam ter caçado o passaporte dele daqui. É cancelar o chip dele. Eles não precisam pegar fisicamente. Uhum. Não pegaram por quê, Bananinha? Por que eles não mexem com você, com o seu pai, com o seu irmão senador, com o seu irmão, sei lá, que era vereador, o outro irmão é vereador também? Por quê? Então é isso. É uma piada, né? Falar que é ele que está fazendo, por causa dele. Aqui o Brasil chamou muito a atenção, mexeram com americanos, mexeram com empresas americanas, e agora é isso, meu. Agora pode haver sanções, pode haver. E Gabriel, não foi. Não... Sinto muito, cara. Sinto muito. O argumento deles não cola mais. As pessoas não. Tanto que, se tivesse acontecido isso há 2 anos, Uhum. cara, eles teriam feito projeção na Lua
do que estava Sim, acontecendo. Nossa, Não tá tendo, cara. Não tem mais trend topic Bolsonaro. Não aparece. não cola mais, Não né? cola mais. Não cola mais.